Bem-vindos ao canal Fontes de Oração. Capítulo 5 do livro Dinamize Sua Capacidade. Assim você escolhe o seu futuro. Oração do despertar espiritual. A vida de Deus flui para o interior do meu ser e se torna minha vida. A vida de Deus está brilhando em meu interior. A vida de Deus, outra coisa não pode ser senão saúde. Por isso sou saudável. A vida de Deus é sempre alegria, por isso estou sempre alegre. Dedicar-se integralmente a todas as coisas. Caros ouvintes, que pensam vocês vir a ser no futuro? Mesmo entre os que estejam cursando o ginásio, creio serem poucos os que já decidiram o que fazer no futuro. Serei isto quando me tornar adulto. Por outro lado, não há necessidade de tomarem já uma resolução na idade de vocês. O importante nessa fase é dedicarem-se integralmente a todas as coisas. É cultivar um caráter honesto que não tolere fazer um trabalho incompleto. O destino humano concretizado nada mais é que a projeção do estado mental. Basta, portanto, vocês terem uma mente salutar e assim naturalmente terão um maravilhoso futuro. O que não deve acontecer é esquecerem-se da dedicação integral ao momento presente, isto é, ao agora, tendo os olhos voltados unicamente para o futuro, assim pensando: terei grande êxito na vida fazendo tal coisa no futuro. Difere de pessoa para pessoa o momento de seu florescimento. Há entre os homens os que souberam claramente, desde a sua infância, o que se tornariam no futuro e manifestaram seu talento numa determinada direção. E há outros que, enquanto crianças, não souberam nitidamente o que deveriam fazer no futuro. Não se pode dizer qual desses dois é superior como ser humano. Um grande pintor chamado Sanzuada tinha muita vontade de desenhar desde os seus 5 ou 6 anos e sua alegria consistia em ficar desenhando o tempo todo. George Westinghouse, a figura máxima na esfera de técnicas elétricas que construiu a primeira locomotiva elétrica e concluiu a usina hidrelétrica das Cataratas de Niágara, já aos 6 anos de idade construíram uma debulhadora de cereais inventada por ele mesmo. Deste modo, manifestaram seu talento desde criança, interessando-se em inventar ou construir máquinas. Entretanto, mesmo que existam inatamente tais interesses e talentos dentro dessa pessoa, se não houver um ambiente que os estimule durante a meninice, não conseguirão germinar, crescer e florir enquanto não surgir esse ambiente, tal qual a semente deixada numa gaveta. Nascera Westinghouse em Central Bridge, no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Seu pai, bastante pobre, era ao mesmo tempo marceneiro e lavrador. Como seu pai tivesse trabalhos manuais de marcenaria ao lado do trabalho da lavoura, o ambiente em que vivia estimulava o talento de construção de máquinas que existia no íntimo do jovem e propiciava a sua exteriorização. Mesmo que na adolescência não saiba qual o caminho a seguir. A maioria das pessoas não soube durante a meninice o que fazer quando se tornasse adulto. Eastman I, famoso no mundo inteiro como o rei das máquinas fotográficas, também estava no rol dos que não sabiam o que fazer no futuro. Nasceu ele em 1854 em Waterville, mas a sua família mudou-se posteriormente para a cidade de Rochester, no estado de Nova York. Seu pai aí fundou uma escola de comércio, porém logo faleceu, deixando uma enorme dívida resultante das despesas da construção. Estava Eastman nessa época com 6 anos. Sua mãe, uma mulher de caráter firme, abriu uma pensão ainda que inexperiente e, ao mesmo tempo em que pagava as dívidas, custeava os estudos de Eastman. Quando ele tinha 15 anos, sua mãe, com lágrimas nos olhos, confessou-lhe: "Meu filho, a nossa situação financeira não mais permite mantê-lo na escola. E vocês, caros amigos? Que fariam se após a morte do pai, a sua mãe, que os criara com tanto sacrifício até atingirem 15 anos, lhes dissesse: Filho, não tenho mais dinheiro para mandá-lo à escola.
Mesmo que vocês tenham aprendido como escolher o futuro, no momento não possuem nem dinheiro nem a capacidade para serem independentes. São de grande utilidade nessas horas a dedicação plena e seriedade da própria pessoa que enfrenta a situação. No dia em que sua mãe lhe dissera, não posso mais mandá-lo à escola, Eastman não pôde conciliar o sono e pensou a noite toda. Não posso mais ser alguém na vida? Mas o fato de não poder ir à escola nem sempre significa infelicidade. Entre aqueles apontados como grandes vitoriosos, são muitos os que não terminaram a escola. Dentre aqueles que concluíram o curso universitário, há também os que não se tornaram tão grandes homens. Para que fim o homem vai à escola? Não frequenta com o fim único de obter diploma. Vai à escola para conseguir a formação do homem que de algum modo seja útil à sociedade. Assim sendo, mesmo que não frequente a escola, é bastante que me torne uma pessoa que trabalhe em benefício da sociedade. Em vez de me dedicar aos estudos, vou esforçar-me para me tornar um homem útil. Até agora pensava que me tornaria digno de fazer parte da sociedade somente terminando a escola, mas estava errado. Vou já fazer algum trabalho útil à sociedade. Assim pensou, e então aquela tristeza se esvaeceu e o seu coração encheu-se de alegria. Não conseguia mais permanecer quieto. Pulou da cama. A noite findava e da janela penetrou um feixe de luz. Era para ele como se fosse uma luz de esperança. Não quer dizer que naquele momento ele tivesse ideia decisiva. Vou ser isto no futuro. No momento em que vivificar o agora e exteriorizar toda a força, dedicando-se integralmente à vida de agora, abrir-se-á o caminho para a etapa seguinte da vida. Execute trabalhos úteis aos outros que estejam ao seu alcance. As pessoas que não têm opção decidida para o futuro descobrirão naturalmente o objetivo último de sua existência enquanto se dedicam seriamente à ocupação atual. Isto se assemelha ao fato de não poder ver nitidamente o cenário do topo da montanha enquanto se escala ainda o sopé, e à medida que se vai subindo, a paisagem do topo se torna mais nítida. Progride aquele que ama os pais. Eastman empregou-se numa companhia de seguros em Rochester como servente, recebendo $3 semanais. Não representava esse trabalho, é claro, o objetivo último de sua vida. No entanto, para escalar até o topo de uma montanha, é evidente que não existe outra saída senão escalar firmemente, iniciando-se com o primeiro passo no sopé. Por outro lado, aquele que tem sentimento de gratidão aos pais segue firmemente o caminho do progresso, recebendo a orientação de Deus. Eastman era um bom filho. É frequente entre os que se criaram num lar abastado o pensamento de que o dinheiro para sustento surge naturalmente, mesmo sem o esforço dos pais, e poucos sentem gratidão a este trabalho dos pais. Tal qual o ditado, em lares pobres, filhos dedicados, Eastman, que perdera o pai em tenra idade e fora criado pela mãe com grandes dificuldades, pensava em ajudá-la de alguma maneira, e por isso, quando recebeu o primeiro ordenado de $3, estendeu-lhe dizendo: Mamãe, por favor, aceite-o. Esse dinheiro é fruto do seu trabalho. Você já é independente e daqui por diante tudo o que diz respeito a você deve você mesmo resolver. E o dinheiro que sobrar, deposite-o. É muito valioso esse dinheiro que é o produto de seu trabalho. Se o deixar depositado, o dia chegará em que lhe será muito útil. Foi o que a sua mãe lhe ensinara e realmente foi-lhe útil para pagar as despesas no aperfeiçoamento de sua invenção. Mesmo os abastados, se desperdiçarem dinheiro e coisas, perderão também os bens acumulados no mundo invisível e por esta razão o seu futuro não será bom. Dedicar-se de todo o coração com imutável constância. O caminho para melhorar o seu destino futuro consiste em dedicar toda a força ao trabalho atual, com uma dedicação integral e imutável, mesmo que esse trabalho não represente o objetivo último que deseja atingir. Eastman continuou estudando sozinho ao mesmo tempo que trabalhava sem se poupar, com imutável constância. Isso foi levado em consideração pelo diretor e de servente foi promovido a funcionário. Passou a receber salário anual de $600. Subiu ainda mais de cargo e foi nomeado chefe de contabilidade. Conseguiu tudo isso graças ao estudo autodidata sobre a contabilidade.
Transformou-se o destino naturalmente sob a orientação de Deus. Chegou o dia que trouxe uma mudança em seu destino. Caiu doente em consequência do cansaço pelo trabalho excessivo, disse assim o médico. Entretanto, como o homem é filho de Deus, não cai doente por excesso de trabalho, se este é correto. A sua doença, na verdade, não era doença, mas sim um meio que Deus, apreciando a sua dedicação, usou para que pudesse chegar mais depressa à última meta de sua vida. Seguindo os conselhos do médico, tirou férias de 2 meses e, para melhor tratamento da saúde, mudou-se para São Domingo, um local de bela paisagem. Para preencher o tempo nesse lugar, comprou e levou uma máquina fotográfica que na época ainda não estava aperfeiçoada e por isso era de difícil manuseio. A paisagem era bela e a máquina fotográfica, que pela primeira vez manuseava, interessou muito. Eastman, chefe de contabilidade e servente, era um leigo quanto à máquina fotográfica, mas examinando-a percebeu que ainda havia muitas inconveniências e veio-lhe a ideia de aperfeiçoá-la. Isso foi o ponto decisivo para o seu destino. Quero inventar uma máquina mais prática, pensou ele. Não se utilizava naquela época filmes como hoje, mas uma chapa de vidro e ainda, em vez de chapa seca, era utilizada uma chapa úmida e o manuseio era realmente difícil. Ele pensava em utilizar a chapa seca, pois assim qualquer leigo poderia facilmente fotografar e, enquanto pesquisava, após pensar de várias maneiras, inventou a chapa fotográfica seca Eastman. Foi lançada no mercado em outubro de 1880, quando Eastman tinha 26 anos. Chegou enfim o momento de transformar por completo o seu destino. Deixou a firma e começou a trabalhar exclusivamente para sua fabricação e venda. Fornecia-lhe o capital Henry Strong e por um certo tempo tornou-se famoso e as encomendas chegavam em massa, mas no ano seguinte cessaram por completo os pedidos. É que deixando guardada a chapa seca durante alguns meses mudava sua composição e desaparecia quase que inteiramente a sensibilidade à luz. Era Eastman um homem honesto, não era um ladino que desfrutasse sozinho o lucro vendendo produtos de má qualidade. Percorrendo todos os mercados, recolheu todas as chapas secas produzidas na sua fábrica. Inutilizou todas as chapas amontoadas no depósito para que por engano não caíssem nas mãos dos compradores. Repentinamente ele desapareceu de Rochester. Onde teria ido? Atravessou o oceano, foi à Inglaterra e se tornou aluno do laboratório de fotografia Newcastle em Sheffield. Tinha então 28 anos. As despesas para a travessia do mar, para estudar, tudo foi pago com o dinheiro que ele havia depositado. Se enquanto adolescente sua mãe não lhe tivesse ensinado a necessidade de depositar dinheiro, talvez fosse impossível matricular-se no laboratório de técnicas em fotografia na Inglaterra e não existiria as máquinas fotográficas Eastman S.A. Pensou ele. A ideia que concebi no pequeno laboratório lá em casa foi uma inspiração casual e não passava de uma sugestão simples que indicou a direção a seguir. Aquilo que foi orientado pela inspiração somente poderá ter firmeza científica quando erigido sobre uma base científica. Agora sim, hei de vencer. Levantou-se resolutamente com um novo ânimo para a pesquisa e, passado apenas meio ano desde que se tornara aluno desse laboratório, já obteve êxito na invenção de chapas secas, cuja sensibilidade à luz não se alterava por longo tempo. Voltando à América, novamente sob o financiamento de Henry Strong, iniciou a produção dessas novas chapas secas. No começo não conseguia vender muito devido à má fama do produto anterior, mas logo todos se lembraram da sua honestidade demonstrada ao recolher e destruir todos aqueles produtos de má qualidade. Confiaram todos em suas palavras de que não modificaria a sensibilidade à luz, já que ele iniciou a venda com muita confiança no produto. E a chapa seca por ele produzida atingiu cada vez maior fama. Começaram a chegar encomendas não só de todas as partes dos Estados Unidos, como também de outros países. Posteriormente, inventou uma chapa de tipo filme e não só vendeu chapas, mas começou a vender máquinas fotográficas Kodak sob o lema "Tira-se fotografia com apenas um aperto de botão, do resto a nossa firma se encarrega", e finalmente ele subiu até a posição de rei das máquinas fotográficas.
Caros amigos e leitores, pensem sobre os passos para o êxito seguidos por Eastman. Não há necessidade de se entristecerem por não saberem nitidamente agora o que farão no futuro. Quando honestamente se dedicarem de corpo e alma, nesse momento e nesse lugar, a algo para o bem do próximo, serão naturalmente orientados por Deus e cada vez mais Deus orientará para que possam cumprir a missão especial que a vocês foi reservada. Obrigada a todos e nos aguarde até o próximo vídeo com o capítulo 6 do livro Dinamize Sua Capacidade.